Fala galera, vamos começar aí a fazer uns exercícios de derivadas parciais. Nessa aula a gente vai fazer uns exercícios mais básicos aí para introduzir as derivadas parciais, ver umas notações diferentes que podem aparecer e começar a calcular aí mesmo essas derivadas, tá? E aí depois, conforme vão passando as aulas, a gente vai fazer uns exercícios mais complexos, vai abordar diversos assuntos dentro do tema das derivadas parciais, tá? Então, o primeiro exercício está aqui. A gente quer calcular a derivada parcial dessa função que está dentro do parênteses. E a derivada parcial aqui, ó, notem, em relação à variável x, não é em relação a y, não é em relação a z, é em relação a x que a gente quer. Então, a gente vai derivar cada um dos termos, tá? Vamos lá. Primeiro termo, a gente tem x² vezes y. Qual é a derivada parcial de x² vezes y em relação a x? A gente vai derivar o que tem x e o que tem y se comporta como uma constante para x, então ele fica como uma constante na derivada. Portanto, o nosso y vai ficar na frente sem sofrer nenhuma alteração, né, já que ele está multiplicando, e a gente vai derivar esse x². A derivada do x² a gente conhece e é 2x. Muito bem, muito bem. Vamos agora para o próximo termo. Ó. Agora a gente vai querer derivar esse y². Como eu falei para vocês no caso anterior, o y se comporta como uma constante para o x. O x olha o y e o y está constante para ele, né? Por quê? Porque se eu variar o x, esse y aqui não muda nada. Então, o y se comporta como uma constante para o x, e quando eu derivo uma constante, essa derivada dá zero. Então, aqui eu tenho mais zero. O próximo termo, a gente vai ter 2x, e a gente vai estar derivando isso aí em relação a x, né? A gente está derivando tudo aqui em relação a x. Quando eu faço a derivada de 2x em relação a x, a gente sabe que isso aí vai dar 2, né? E aí, por último, a gente vai derivar esse termo aí, que é só o z. Bom, o z também se comporta, assim como o y, ele se comporta como uma constante em relação à variável x. A variável z e a variável x são independentes. Portanto, a derivada em relação a x da variável z vai ser zero também. E aí a gente ficou que a derivada parcial dessa função aqui, ela vai dar, primeiro termo ali a gente tem 2 vezes y vezes x, 0, o outro 0, e ali mais 2. E aqui, então, mais 2. E essa aí, então, é a nossa derivada parcial dessa função zona aqui em relação a x. A gente poderia certamente fazer a derivada parcial em relação a y, poderia fazer a derivada parcial em relação a z, mas esse exercício só nos pede a derivada parcial em relação a x. Então, é isso aí. Vamos ver o próximo, olha só. Próximo aqui, bem bacana, a gente tem que f de x e y é dada por seno x e mais cosseno y. E a gente quer o quê? A gente quer fx e fy. Aí tu pode estar pensando, não está muito acostumado, o que é esse f com o x embaixo? O que é esse f com o y embaixo? Isso aqui não é nada mais, nada menos que outro tipo de notação que a gente utiliza para calcular a derivada parcial. Então, esse f com o subíndice x é a derivada parcial da função f em relação a x. Da mesma maneira, funciona esse f com o subíndice y. Isso aqui vai ser a derivada parcial de f em relação a y, né? Então, a gente tem que fazer essas contas. E a gente vai fazer que nem no exercício anterior. A gente quer primeiro derivar em relação a x, então vamos fazer a derivada de cada termo. Vou começar derivando o seno de x em relação a x. Aí, qual é a derivada de seno x em relação a x? A derivada do seno de x em relação a x, a gente sabe que é o cosseno de x. Aí, a gente vai somar e vai fazer a derivada do cosseno de y em relação a x, tá? Nota aqui, ó, se eu variar o x, o cosseno de y, ele fica paradinho, ele fica intacto, ele não depende de x. Portanto, a gente pode enxergar o cosseno de y como uma constante para o x. E se eu derivo uma constante, dá zero. Então, a derivada em relação a x do cosseno de y vai ser zero.
E a gente ficou que a derivada parcial dessa função f em relação a x é o cosseno x. Agora vamos fazer a derivada parcial em relação a y. A gente começa de novo derivando o seno de x e agora a gente está derivando em relação a y. Qual é a derivada do seno de x em relação a y? Bom, aqui pode notar que se eu variar o y, o seno de x fica paradinho, porque ele não aparece nenhum y nele. Então, a gente pensa que o seno de x ele é constante em relação a y. Logo, se eu derivo uma constante, isso aí dá zero. Então, a derivada parcial do seno de x em relação a y dá zero. E a gente soma com a derivada parcial do cosseno de y em relação à variável y. Quando eu derivo o cosseno de y em relação a y, isso aí vai me dar menos o seno de y. Então, aqui, menos seno de y. E essas aqui vão ser as nossas duas derivadas parciais dessa função dada aqui. A gente tem, então, que a derivada parcial da f em relação a x é o cosseno x, e a derivada parcial da f em relação a y é menos seno de y. Vamos para o próximo exercício, ó. Vamos continuar em nosso estudo. A gente tem agora uma função que depende de z e depende de w. Agora não é mais x e y, mudamos as variáveis. Por que eu fiz isso? Bom, para mostrar para vocês que a gente não precisa se preocupar quando muda a variável. É só uma letra, né? Tanto faz se o nome é x, se o nome é y, se o nome é z, é w. Isso aí é a gente que define. Então, a gente tem aqui uma função de z e de w, dada por essa lei aqui, ó. Z na 4 vezes w, mais z ao cubo sobre 3, mais w na 7. E a gente vai calcular as derivadas parciais, a derivada parcial da f em relação a z e a derivada parcial da f em relação a w. Então, aqui vamos escrever do lado também aquela outra notação. Então, aqui a gente está fazendo fz e aqui a gente está fazendo fw, né? Então, as derivadas parciais. Começar fazendo, então, fz. Vamos derivar aí o primeiro termo. O primeiro termo a gente tem z na 4 vezes w. Derivada de z na 4 vai ser 4 vezes z ao cubo. E aí o w ele vai se comportar como uma constante para o z, né? O w não depende de z, são duas variáveis independentes. Então, ele se comporta como uma constante, eu só mantenho ele ali na minha multiplicação. E aí, eu vou somar e vou derivar o próximo termo. Derivada de z ao cubo sobre 3 em relação a z vai ser 3 vezes o z ao quadrado, né? Estou derivando z em relação a z, dividido por 3. E aí, então, esses 3 aqui, eles vão se cortar, né? Então, vai ficar z ao quadrado. E, por último, a gente tem ali esse termo w na 7. A gente está cansado de saber que quando a gente faz a derivada de uma variável em relação a outra, se não tem a outra, né? Aqui no caso eu estou derivando só o w na 7 em relação a z, isso aí dá zero, né? Porque o w não depende de z, então isso aqui vai dar zero. E a gente ficou então que a derivada parcial em relação a z é 4 vezes z ao cubo vezes w, mais z ao quadrado, tá? Agora vamos fazer a derivada parcial em relação a w. Derivar o primeiro termo. Z na 4 não depende de w, então ele é uma constante e ele está multiplicando, então ele fica ali paradinho. E aí eu tenho a derivada parcial de w em relação a w, que é 1, né? A derivada de w em relação a w vai ser 1. Próximo termo, eu tenho z ao cubo sobre 3, e eu estou derivando em relação a w. Então, esse termo aí não acontece nada, porque ele não depende de w, ele é uma constante para o w, e essa derivada parcial é zero. E o último termo, eu vou ter w elevado na potência 7. Estou derivando isso aí em relação a w, vai ser 7 vezes o w elevado na 6, né? Eu tiro ali de cima, boto para baixo e em cima diminuo 1. Mesma regra que a gente usava lá para derivadas de funções de uma componente só, né? F de x só. E vamos aí para o nosso último exercício dessa aula. Eu tenho que z é uma função de x e y dada por x na quinta mais seno de y mais 4. E eu quero encontrar a derivada parcial de z em relação a x, né? Então, vamos escrever a nossa outra anotação aqui para deixar bem claro. Derivada parcial de z em relação a x. O que eu vou fazer? Vou derivar o primeiro termo, que é x na 5. Então, a derivada vai ser 5
vezes x na 4, né? A derivada parcial em relação a x. Próximo termo, tenho que derivar o seno de y. Se eu derivo o seno de y em relação a x, a gente já sabe que dá zero, né? O seno de y, ele não muda em relação ao x, a derivada vai ser zero, porque ele é constante para o x. Então, aqui vai ser zero. E, por final, eu vou derivar a constante 4 em relação a x, e a gente também sabe que vai dar zero, né? A derivada de uma constante é sempre zero. E a gente ficou que essa derivada parcial do z em relação a x deu 5 vezes x na quarta. Então, nessa aula foi isso. Fizemos algumas derivadas parciais para treinar já a derivação parcial, né? Como é que faz, derivada em relação a uma variável, derivada em relação a outra, a notação, que pode aparecer tanto como z índice x, ou derivada de z em relação a x, né? Ou da f e tudo mais. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos!